Davi conquistou Jerusalém e a transformou na capital de Israel, tornando-se o centro espiritual e político do povo de Deus. Então o rei partiu com seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus, que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi. Você jamais entrará aqui. Até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros, mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 a 7. Para restaurar a presença de Deus entre seu povo, Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém com grande celebração. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a Arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. 2 Samuel capítulo 6, versículo 14 a 15. Apesar de seu coração voltado para Deus, Davi caiu em tentação ao cometer adultério com Batseba e planejar a morte de seu marido Urias. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem, e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. 2 Samuel capítulo 11, versículo 2 a 4. O pecado de Davi não passou despercebido aos olhos de Deus. O profeta Natã foi enviado para confrontá-lo com uma parábola poderosa, levando Davi ao arrependimento. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele, a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria-lhe dado muito mais. Por quê? Então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível. Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente, diante de todo o Israel. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. 2 Samuel capítulo 12, versículos 7 a 13. Davi reconheceu seu erro e escreveu o Salmo 51, um dos mais belos clamores por perdão na Bíblia, demonstrando seu profundo arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença, e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer. Salmo 51, versículo 10 a 12. Mesmo diante das consequências de seu pecado, Deus demonstrou misericórdia a Davi e Batseba, abençoando-os com um filho que se tornaria o rei mais sábio de Israel, Salomão. Ó filhas de Israel, chorem por Saul, pois ele as vestia com finos trajes vermelhos, com roupas adornadas de ouro. Como caíram os valentes na batalha! Jonatas está morto sobre os montes. 2 Samuel capítulo 12, versículo 24 a 25. O próprio filho de Davi, Absalão, conspirou contra ele e se proclamou rei, iniciando uma das maiores dores da vida de Davi. Enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Eles diziam às pessoas: assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei em Hebrom. 2 Samuel capítulo 15, versículo 10. Para evitar um confronto direto com seu filho, Davi fugiu de Jerusalém, confiando que Deus restauraria sua posição. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiam ao monte. 2 Samuel capítulo 15, versículo 30. Durante a batalha contra os exércitos de Davi,
Absalão ficou preso pelos cabelos em um carvalho e foi morto por Joabe. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas, ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali, pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: "Vi Absalão pendurado numa árvore. Você o viu?" Perguntou Joabe: "E por que não o matou ali mesmo? Eu o teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro." Mas o soldado respondeu a Joabe: "Eu não mataria o filho do rei nem por 1000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abisai e a Itai: por minha causa, poupem o jovem Absalão. E, se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você", disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. 2 Samuel capítulo 18, versículo 9 a 14. Mesmo após a traição, Davi amava seu filho e lamentou profundamente sua morte, clamando: "Meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em teu lugar." O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava: "Ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar! Ah, Absalão, meu filho, meu filho!" 2 Samuel capítulo 18, versículo 33. Após a morte de Absalão, Davi retornou ao trono, restaurando a ordem e a paz em Israel. A mensagem de Davi convenceu todas as autoridades de Judá, e eles deram uma resposta unânime. Mandaram dizer ao rei: "Volte para nós e traga todos que estão com o Senhor." 2 Samuel capítulo 19, versículo 14. Nos últimos anos de sua vida, Davi preparou seu filho Salomão para assumir o trono e liderar Israel com sabedoria. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: "Vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que for." 1 Reis capítulo 2, versículo 1 a 3. Depois de uma vida cheia de desafios e vitórias, Davi descansou em paz, deixando um legado eterno para a história de Israel. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. 1 Reis capítulo 2, versículo 10. Davi não foi perfeito, mas seu coração arrependido e sua fé o tornaram um dos maiores reis da história de Israel, sendo lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: "Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo o que for da minha vontade." Atos capítulo 13, versículo 22. Deus prometeu a Davi que sua descendência duraria para sempre, e essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo, o Messias prometido. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 32 a 33. Antes de partir, Davi garantiu que seu filho Salomão assumisse o trono de Israel, instruindo-o a seguir os caminhos do Senhor. O rei Davi ordenou: "Chamem os sacerdotes Adoque, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada." Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: "Levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali os sacerdotes Adoque e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão!" 1 Reis capítulo 1, versículo 32 a 34. Davi deu seus últimos conselhos a Salomão, destacando a importância da obediência a Deus para garantir um reinado próspero. "Vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor,
seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que for. 1 Reis capítulo 2, versículo 2 a 3. Depois de uma vida de desafios, vitórias e arrependimento, Davi descansou em paz e foi sepultado na cidade que levou seu nome. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. 1 Reis capítulo 2, versículo 10 a 11. O reinado de Davi marcou uma era de crescimento e fortalecimento de Israel. Seu legado continuaria através de seu filho Salomão. Morreu em boa velhice, depois de desfrutar uma vida longa, cheia de riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 28. Deus prometeu a Davi que sua linhagem duraria para sempre. Essa promessa se cumpriu plenamente em Jesus Cristo, o Messias. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Os salmos escritos por Davi continuam sendo uma fonte de inspiração, louvor e consolo para milhões de pessoas até hoje. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Davi nos ensina que mesmo em meio às dificuldades, a fé em Deus nos mantém firmes e nos guia para a vitória. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, versículo 17. Antes de ser rei, Davi foi um simples pastor. Sua humildade e dependência de Deus o tornaram um verdadeiro líder. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Davi cometeu erros, mas seu arrependimento sincero e sua busca pelo perdão mostram que Deus sempre está pronto para restaurar aqueles que se voltam para Ele. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Salmo 32, versículo 5. A história de Davi continua a inspirar pessoas ao longo dos séculos, provando que um coração voltado para Deus pode superar qualquer desafio. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida do rei Davi. Sua história está cheia de lições de coragem, fé e redenção. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Jornadas Sagradas para mais histórias inspiradoras da Bíblia. Até a nossa próxima jornada.